Olá, em sequência então aos trabalhos de literatura, né, vamos continuar falando sobre a escola parnasiana, né, que começa aqui no Brasil, já no final do século XIX. Né, então nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Uma outra oportunidade, falamos sobre o início, né, do parnasianismo ali na França, né, com as obras do Toffoli e Gautier, né, passando depois por Portugal, né, onde não encontrou tanta reverberação assim, né, assim também como na França, né, que depois logo foi sobrepujada por outro movimento literário, o qual nós trataremos em uma outra oportunidade. No entanto, no Brasil, né, essa situação foi diferente. Né, aqui, a elite intelectual da época, né, boa parte dela, adotou o parnasianismo com todas as forças, né, em detrimento aos outros movimentos literários que estavam acontecendo concomitantemente. Então, para vocês possam seguir aí a minha aula, né, separei uns slides aqui para compartilhar com vocês. Bom, então nós temos aqui então, né, vou começar dizendo sobre o parnasianismo na literatura, né? Assim como o realismo e o naturalismo, o parnasianismo foi um movimento literário contemporâneo, sendo o realismo e o naturalismo na prosa e o parnasianismo na poesia. Né? Contemporâneo quer dizer, eles aconteceram simultaneamente, né? Aconteceram concomitantemente. Né? O realismo e o naturalismo aconteceu na prosa, né? A sua expressão máxima ali é justamente no romance, né, o romance realista e o romance naturalista, no caso, o romance realista com as obras machadianas, né, dando início a esse movimento, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e as obras naturalistas encontrando sua reverberação, né, maior na escrita do Aloysio de Azevedo, né, tanto com o Mulato, também de 1881, e a obra máxima do naturalismo brasileiro, que é o Cortiço. Né. Já o parnasianismo, ele vai ter como forma de expressão a poesia, né, a forma de composição em versos, né, em estrofes, de uma maneira muito rígida até. Então, a poesia parnasiana valoriza o cuidado formal e a expressão mais contida dos sentimentos. Né? Ou seja, colocando a estética, a forma do poema, né, em primeiro lugar, a expressão dos sentimentos, né, ela deve ser bem contida, né, que a gente vai encontrar boa parte aí da temática parnasiana em assuntos descritivos, tá? E não no que diz respeito à subjetividade do próprio poeta. Então, sendo um vocabulário mais elaborado, né, extremamente elaborado, até com a linguagem difícil acesso para as pessoas que não faziam parte daquele círculo acadêmico, daquele círculo de poesia, né? Extremamente racionalista e voltado para assuntos mais universais, com o objetivo principal de se opor ao sentimentalismo do romantismo e às prosas do realismo naturalismo. O movimento parnasiano vai se antagonizar, né, ao romantismo, né, porque eles acreditam que o romantismo, né, tem a sua fonte ali na Idade Média, enquanto que o parnasianismo vai buscar a sua inspiração na cultura greco-romana, né, ou seja, na antiguidade. Né. O movimento romântico, extremamente idealista e extremamente sentimental, né, então eles vão se opor a isso também. E a prosa realista e naturalista, que era uma prosa de denúncia, abordava as classes baixas da sociedade, né,
abordava o homem no seu estado bruto, né, zoomorfizado, né, transformado em animal. Então, o parnasianismo vai se opor a isso tudo. Né? Então, nós temos que o parnasianismo é, então, um movimento alienado, né, das questões sociais e das questões próprias também do espírito humano. Né? Por isso, eu reafirmo, é um movimento em que a poesia aparece de maneira extremamente descritiva. Né? Nós teremos, por exemplo, a descrição de um vaso grego, né, na poesia de Raimundo de Oliveira, por exemplo. Né? O objeto, né, passa a ser mais interessante do que a própria figura humana, nesse caso aqui. Então, com o foco das poesias serem perfeitas, né, era a busca do ideal de perfeição dessa poesia, os autores parnasianos buscavam palavras ideais na construção dos poemas, com foco na racionalidade, dedicando-se totalmente à perfeição e à linguagem culta. Né? Por exemplo, uma das maiores expressões do parnasianismo brasileiro, o poeta Olavo Bilac, ele chegou a escrever um dicionário de rimas. Né? Por quê? Porque para eles, né, para os parnasianos, é importante que, ao final da poesia, né, quando a poesia é rimada, encontrasse as rimas ricas, as rimas raras, né, em detrimento das poucas rimas ou das rimas pobres apresentadas pelo movimento romântico. Então, a busca da perfeição é a busca da perfeição estética, da perfeição formal, uma linguagem extremamente culta, né? Muito distante da própria linguagem e do falar do povo brasileiro da época. Olavo Bilac é o compositor, inclusive, do Hino da Bandeira. Se você pegar ali o Hino da Bandeira, você vai perceber, né, o quão é culta a linguagem e praticamente inacessível para boa parte dos brasileiros daquela época, quiçá para os brasileiros da contemporaneidade também. Né? Então, vamos dar sequência aí ao movimento parnasiano. Então, nós vamos buscar aqui agora quais são as principais características desse movimento. Primeiramente, a objetividade, né? Opondo, né, claro, ao subjetivismo e ao sentimentalismo exagerado, né, próprio do movimento romântico, ao qual o parnasianismo se antagoniza. Impessoalidade, né, ausência do eu, negação do sentimentalismo romântico. Né? Era aquele momento em que o poeta tenta se afastar da própria composição poética. Né? Ou seja, o momento que ele descreve ali na poesia, né, de certa forma, ele está saindo dele mesmo, então está falando dele, mas daquilo que ele vê, daquilo que ele observa, tentando ser o mais impessoal possível. Né? Estética ou culto à forma. Extrema correção gramatical, estrutura e perfeccionismo na construção da poesia. Olavo Bilac vai dizer, vai comparar até o fazer poético ao fazer do ourives, né? Aquele profissional que trabalha o ouro, né? Que trabalha as pedras preciosas. Então, ele vai dizer, vai fazer essa comparação, essa analogia, né? Entre o trabalho do poeta e o trabalho do ourives, no poema composto e por ele chamado de Profissão de Fé. Então, isso aqui vocês têm que lembrar sempre, tá? A questão da arte pela arte. A poesia não tem nenhum compromisso. A realidade não é uma influência para a poesia. É a arte e a arte só dela depende, não depende de meio externo. Então, por isso é um movimento alienado, né? Que não tinha uma preocupação com as questões sociais. Descritivismo, preocupação com a descrição bem detalhada da forma física e estética do objeto, né, dos objetos, o exemplo aqui da questão do vaso grego. Né? O uso de figuras de linguagem, os poemas parnasianos têm preferência pelo hipérbato, recurso que utiliza os textos contribuindo para os objetivos da obra. Né? O preciosismo, a linguagem culta e de difícil compreensão, focaliza-se no detalhe. Cada objeto deve ser singular, único.
próprio, né? Então, e por incrível que pareça, né, pelo fato justamente dessa linguagem culta e difícil compreensão, o parnasianismo acabou atraindo gosto, né, para ele, né? Embora esse gosto estava ligado muito a uma questão meramente econômica, né? As pessoas que tinham acesso à educação formal, né, adotaram o parnasianismo em contraponto à linguagem popular, à linguagem do povo. Universalismo temático. O nacionalismo era explorado mais pelos parnasianos brasileiros, sendo sempre com moderação, né? O universalismo. Aqueles assuntos que podem ser identificados em qualquer lugar do planeta. Né? Você descrever um vaso grego, por exemplo, né? Um vaso de planta, né? Grego, ali, você vai perceber que em qualquer lugar do planeta, aquele vaso será o mesmo, né? Independente de onde ele esteja. Então, era esse o objetivo ali dos parnasianismos. Em alguns momentos, essa questão aí do nacionalismo. Como eu disse para vocês, o próprio Olavo Bilac chegou a compor os versos, né, do hino à bandeira. Principais autores do parnasianismo no Brasil. Aqui eu selecionei alguns dos principais e trouxe uma pequena biografia, porque é importante também lembrar, né, do contexto histórico e da própria vida inerente a esses autores para a compreensão também da sua obra. Eu trago aqui o principal deles, que é o Olavo Bilac, né? Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, né? Nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de dezembro de 1865. Cursou cursos como Direito e Medicina, né? Ou seja, era uma pessoa que tinha um conhecimento acadêmico também, né? Ah, provavelmente proveniente de uma classe mais alta da sociedade, economicamente falando, né? Porém, não concluiu nenhum dos cursos. Trabalhou como inspetor de escola e jornalista, com uma boa dedicação ao trabalho e de seus escritos à educação. Olavo Bilac foi considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Isso é interessante, né? No final da década de 1890 ali, havia essa eleição, né, entre os próprios catedráticos, né, para eleger o príncipe dos poetas brasileiros. O Olavo Bilac foi um deles, né, com a sua primeira obra, Poesias, 1888, desculpa estar errada aqui a informação, 1888, e já estava identificado com a proposta do parnasianismo. Colaborou também com diversos jornais e revistas, como a Gazeta, atuou como secretário do Congresso Pan-Americano em Buenos Aires, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, né, ali juntamente com Machado de Assis. Olavo dedicou seus últimos anos de vida à propagação do serviço militar obrigatório. Né? Então, olha só, isso é anterior ali à ditadura militar, essa questão do serviço militar obrigatório, né? É uma coisa que ainda persiste até hoje na cultura brasileira para os homens. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro de 1918. As suas principais obras são poesias, Via Láctea, Sarças de Fogo, crônicas e novelas, O Caçador de Esmeraldas, As Viagens, Alma Inquieta, Poesias Infantis, Crítica e Fantasia, Tratado de Versificação, né, é o que eu falei anteriormente aqui, sobre a questão, né, do dicionário de rimas, é disso aqui que eu estava tratando, conferências literárias, Ironia e Piedade e Tarde. Né? Então, ele não só escreveu poesia, né, mas também enveredou pelos caminhos da crítica e da metodologia literária, né, na forma de composição, na forma de compor os versos, né, de deixar esse legado para outros poetas que também ousassem na questão da composição. Agora nós temos aqui o Alberto de Oliveira.
O Alberto Antônio Mariano Alberto de Oliveira nasceu em Palmital do Saquarema, no Rio de Janeiro, no dia 28 de abril de 1857. Em 1883, cursou medicina até o terceiro ano, onde foi colega de Olavo Bilac. Em 1884, formou-se em farmácia. Ainda quando estudante, Alberto de Oliveira estreia na literatura com sua obra Canções Românticas, né? 1878, mais uma vez um erro aqui. Mas ainda sua obra não tinha relação com os valores parnasianos. Em 1884, foi conhecido como o mestre do parnasianismo com as suas obras meridionais. Já viu que era importante para eles esses títulos, né, associados aí ao intelecto e à nobreza, né? Príncipe dos poetas, mestre do parnasianismo, né? Trabalho como farmacêutico e trabalhou, aliás, como farmacêutico e em 1889 casou-se em Petrópolis com a viúva Maria da Glória Rebelo Moreira, com quem teve um filho. Em 1892, foi nomeado oficial de gabinete do primeiro presidente do estado do Rio de Janeiro, José Tomás da Porciúncula. Entre 1893 e 1898, exerceu o cargo de diretor-geral da Instrução Pública do Rio de Janeiro. Foi também professor de português e de literatura brasileira no Colégio Americano e na Escola Normal. Foi um dos sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras em 1897 e faleceu no dia 19 de janeiro de 1937 em Niterói, né, também no estado do Rio de Janeiro. As suas principais obras, canções românticas, meridionais, sonetos e poemas, versos e rimas, poesias, poesias segunda série, poesias terceira série, poesias quarta série e poesias escolhidas, né? Dando sequência aí. Vamos para o Raimundo Correia. Raimundo da Mota Azevedo Correia. Nasceu no dia 3 de maio de 1859, a bordo na Baía de Mogucha, próximo a São Luís, no Maranhão. Formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, retornou ao Rio de Janeiro, onde foi nomeado promotor de justiça de São João da Barra e, logo depois, juiz municipal e de órfãos e ausentes em Vassoura. Sua estreia na literatura foi com seu livro Primeiros Sonhos, de 1879, com influência dos poetas românticos Fagundes Varela, Castro Alves e Casimiro de Abreu. Então, é ali um livro também de transição, né, entre o movimento romântico e o movimento parnasiano. Em 1883, lançou sua obra Sinfonias, prefaciado, né, olha só, por Machado de Assis, assumindo o parnasianismo e ao lado de Alberto de Oliveira e Olavo Bilac, forma a famosa tríade parnasiana, né? Já havia, inclusive, mostrado uma foto para vocês. Né? Os três principais autores então, do parnasianismo aí. Perdão. Né? Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia. São considerados os três principais autores então, do parnasianismo, formando o que eles chamam aí de tríade parnasiana. No ano de 1911, Raimundo Correia viajou para a França em busca de tratamento médico para uma recém-neurastenia e acabou falecendo em Paris no dia 13 de setembro do mesmo ano. As suas principais obras, Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versos e Versões, Aleluias e, por fim, Poesias. Aí trago aqui, né, agora, depois de estudar aí a literatura, né, passando pelo trovadorismo, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, agora nós temos uma escritora, né? Agora a mulher aparece na literatura brasileira, né? Não que não houvessem autoras, né, escritoras antes disso, né? Mas não conseguiram atingir, né, justamente devido a essa questão bem de imposição machista, né, que rege a literatura brasileira de uma maneira geral, né, mas tinham
não conseguiram chegar a alcançar ao status, né, relegado aí aos homens da literatura. Nós temos agora Francisca Júlia. Francisca Júlia da Silva Münster nasceu na cidade de Xiririca, atual Eldorado, do estado de São Paulo, em 31 de agosto de 1871. Irmã do poeta Júlio César da Silva, Francisca começou sua carreira literária bem jovem, escrevendo sonetos para o estado de São Paulo em 1891. A poeta, a poetisa, pode ser dividida em duas partes, a parnasiana, com a qual foi prontamente conhecida, e a simbolista, a próxima escola literária com a qual nós vamos trabalhar, no qual foi incluídos poemas com finalidade mística e moral. Em 1895, lançou sua primeira obra de poemas, chamado de Mármores. Foi um livro de grande sucesso em todo o território nacional, recebendo críticas de Olavo Bilac, críticas positivas. Alguns críticos consideraram-na a maior poetisa da língua portuguesa. A poesia seguia rigorosamente os padrões dos textos parnasianos franceses de impessoalidade e impassibilidade. Alguns críticos dizem que ela foi a única poetisa brasileira a conseguir esse intento, manter a impessoalidade e a impassibilidade nas suas escritas. É ser impessoal, aquele distanciamento do poeta com o próprio eu, e a impassibilidade, tirar dali todas as emoções, todos os sentimentos inerentes ao próprio sujeito. Então, Francisca se casou em 1909 e, a partir de então, se recolheu para a sua vida particular e praticamente abandonou a atividade literária. Faleceu no dia 1º de novembro de 1920. O motivo de sua morte é incerto. Não sabe se tomou por erro ou voluntariamente doses excessivas de um calmante. Não sabe se ela errou ou se ela cometeu suicídio. As obras principais: Mármores, Livro da Infância, Esfinges, A Feitiçaria sob o ponto de vista científico, Alma Infantil com Júlio César da Silva, Esfinges, segunda edição, Poesias, organizadas por Péricles Eugênio da Silva Ramos. Isso já uma poesia pós-mortem dela, então. Bom, pessoal, eu trago aqui também, para finalizar, um infográfico, para entender melhor essa questão e esses conceitos do parnasianismo. Então, nós temos como temática do parnasianismo elementos da mitologia grega, descrição de cenas e objetos. São os principais temas recorrentes aí da literatura parnasiana. Oposição ao romantismo. Então, como que ele vai fazer? Como o parnasianismo se propõe a fazer essa oposição? Trazendo para os seus escritos a objetividade, a impessoalidade e a linguagem extremamente rebuscada, distante da linguagem mais simples, proposta ali pelos poetas românticos. A valorização da forma, lembrem-se sempre disso, o parnasianismo vai primar por essa valorização da forma, metrificação perfeita, todos os versos do poema com o mesmo número de sílabas poéticas, rimas ricas e rimas raras, e a preferência pelos sonetos. Afinal de contas, o soneto é uma estrutura fixa, de composição poética, de 14 versos, ali divididos em 4 estrofes, de 4 versos, as 2 primeiras estrofes sendo quartetos, 4 versos, as 2 últimas estrofes sendo de 3 versos ou tercetos. Um poema, uma forma de poema criada por Petrarca, ali, um poeta italiano, já no final da Idade Média, início do Renascimento, mas que acabou sendo adotado como uma das formas de poesia mais brilhantes e mais bonitas. Por isso, o parnasianismo acaba por adotá-lo também. Principais autores, então trago aqui Olavo de Oliveira, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, a tríade parnasiana, e mais a Francisca Júlia também. E aí eu
adianto aqui para vocês as diferenças com o simbolismo, que é a próxima escola literária com a qual nós vamos trabalhar, né? Então, diferentemente do simbolismo, ele descreve, não sugere. A poesia é lógica, não intuitiva. Não valoriza a musicalidade dos versos, né? Elementos, a questão da sugestão, a questão da intuição, a musicalidade na poesia, nós vamos trabalhar com mais afinco assim que falarmos do movimento simbolista, né, que é o movimento que vem na sequência aí do parnasianismo. Tá? Bom, pessoal, então encerro aqui, né, a nossa aula sobre o parnasianismo. Tá? Eu me coloco de antemão à disposição de vocês para qualquer dúvida que eventualmente venha a surgir. No mais, eu agradeço a vocês aí pela audiência, tá? E deixo aqui o meu cordial adeus. Até mais.